nós convidamos você a encher seu coração de expectativas. Pois no mês de julho, viveremos a série de mensagens que nos levará a explorar o poderoso tema do Dunamis. Esta palavra, que origina-se do grego, traduz-se como poder ou força. Na Bíblia, ela é frequentemente associada à força divina do Espírito Santo e às maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Ao longo desta série, nos aprofundaremos nas Escrituras para compreender como esse poder se manifesta em nossas experiências diárias, trazendo transformação, cura e libertação. Nos exemplos de fé e coragem dos personagens bíblicos, veremos que o Dunamis de Deus não apenas capacitou-os a enfrentar desafios, mas também os impulsionou a impactar o mundo à sua volta. Que o poder e a força do Espírito Santo se manifeste na sua vida e na sua família. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante os 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Repita comigo: não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Todos juntos agora, Atos 1:8. Mas recebereis, mais forte, igreja, o Espírito Santo, Samaria, aleluia. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos nos céus, quando Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado de Jesus e disseram, se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então voltaram-se para Jerusalém, do monte chamado Olival, que daquela cidade, tanto como da jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para um cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos perseveravam unânimes, repita comigo, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus,
Obrigado por essa noite linda, Senhor, por essa noite gostosa, por essa noite propícia para ouvirmos a Tua palavra. Deus, fala conosco nessa noite, derrama do Teu Espírito, do Teu dunamis aqui em nós. Deus, no nome de Jesus, derrama da Tua graça sobrenatural sobre essa nova dimensão do ano de 2025, Senhor. Nesse segundo semestre, nós queremos viver o extraordinário, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos depender inteiramente do Senhor. Portanto, Senhor, fala conosco, tira todas as tampas, todos os tampões dos ouvidos espirituais, emocionais, físicos, nessa noite. Traz calmaria a esse auditório, traz Deus, expectativa na Tua palavra e fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que coisa boa! Domingo, primeiro domingo do mês de julho, estamos aqui com um novo desafio, Dunamis, ou Dínamos, mas nós escolhemos o Dunamis por causa da contextualização da palavra no grego, e o que essa palavra tem para o nosso coração, esse mês de julho, você vai descobrir nessa série de mensagens que começa hoje. Chegamos à segunda temporada do ano de 2025. Hoje, oficialmente, abrimos as portas, segundo semestre do ano, primeiro domingo. Meu desejo, como pastor dessa comunidade, para você e sua família eu quero desejar a você que haja muitas realizações no segundo semestre de 2025. Eu posso ouvir um amém? Que haja muitas conquistas, que haja prosperidade. Se eu fosse você, eu ia dizendo assim, amém, amém. Coloca a mãozinha assim para frente, recebe aí a bênção, vamos lá. Que haja muitas realizações, que haja muitas conquistas, que haja muita prosperidade, amor, harmonia, paz, muita alegria, felicidade, carinho, tudo de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão? Oh, coisa linda. Deus é fiel. Se eu perguntasse a você qual a palavra que definiria a metade desse ano. Quando eu estava os meninos estavam estudando, pastor Caio, pastor Marcinho, Amanda, Jefferson, estavam fazendo o curso de teologia. Quando chegou na metade do curso, eles disseram, pai, prepara aí uma palavra. Pastor Jefferson disse, pastor, prepara uma palavra aí, dá 50% do curso. 50% do curso? E tem isso hoje? Estão celebrando até 50%? Aí eu preparei uma palavra, eles fizeram uma cerimônia aqui, vieram as esposas, e eles celebraram a metade do curso. Alguém já fez isso por aqui ou não? Pouca gente, né? Mas fizeram. E nós fizemos uma cerimônia da metade do curso. Eu quero fazer hoje, oficialmente, uma celebração da metade do ano de 2025. Amém? Quem está entendendo essa celebração, diz glória a Deus. Até agora, qual é a palavra que definiria esse ano para você? Gratidão ou insatisfação? Não responde. Fica aí no seu coração. Tudo que aconteceu nesse ano, você é grata ou você ainda está insatisfeita? O meu coração se enche de gratidão por tudo que Deus fez. E a minha teologia bíblica neotestamentária batistoriana diz que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém, gente? Romanos diz isso, que nós somos fruto daquilo que nós andamos em Deus. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para aqueles que amam. Se eu amo a Deus, as coisas boas que aconteceram nesse ano, eu já guardei. As coisas ruins, eu já tirei as lições e já deletei. Insatisfação. Qual é a palavra que vem do que você se arrepende de não ter feito ainda esse ano? De ter feito algo ou não ter feito nada ainda? Eu quero que você reflita nessa nova dimensão e aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo, como Ele já nos conduziu. E eu quero motivar você nessa noite a virar a página de 2025. Segundo semestre, ponto 2, nós vamos viver o extraordinário de Deus nessa segunda etapa. Chegou a hora de repaginar, chegou a hora de analisar as métricas, chegou a hora de planejar estrategicamente, viver a vida cristã com muita intensidade. Irmãos, eu vivo a minha vida
como se fosse o último dia de vida que eu tivesse aqui na terra. Eu não tenho muitos arrependimentos, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que Deus me faz entender, eu vivo aquilo ali. Eu vivo as coisas boas e eu vivo as coisas ruins. Na avaliação do primeiro semestre de 2025, nós vamos entender o que Deus já fez por nós. Janeiro de 2025, a nossa série foi Excelência, e nós aprendemos a viver excelentemente. Eu cheguei lá na clínica de Amanda e Jefferson, estava lá, um padrão de excelência extraordinário. E ela disse: pastor, nós aprendemos com a nossa comunidade a fazer com excelência. Que coisa linda, como eu me senti amado, como eu me senti acolhido naquela clínica. Gente, excelência. E em janeiro nós temos o projeto missionário em Damião. Quem lembra do projeto de Damião diz amém aí. Que coisa poderosa, a gente invadiu aquela cidade, evangelizando, ganhando pessoas. Houve um apelo no meio da praça, muitas vidas aceitaram Jesus. Em fevereiro, Deus e o Espírito Santo nos ministrou sobre não desista. Está no início da caminhada, levanta a cabeça, vamos lá, não desista. E fizemos a festa dos 25 anos que nós chegamos aqui na igreja. Em março, nós tivemos os encontros de Jesus. Os pastores ministraram aqui sobre os encontros e os milagres de Jesus. E tivemos o treinamento, nós tivemos o imersão em março. O imersão foi extraordinário, a primeira imersão do ano. Abril, tivemos uma série chamada Ídolos. E no Ídolos, Deus desentronizou ídolos do nosso coração. Aquele onde Satanás permeava, onde Satanás reinava, foi desfeito aqui, foi quebrado. E nesse mesmo mês teve o chá das mulheres, com recorde de convidadas. Foi uma coisa linda aqui na igreja, cheio de mulher aqui, cheio de mesa. E a missionária pregou aqui, foi uma coisa extraordinária. E também, no mês de maio, foi a nossa série Uma Família a Pertencer. E nós começamos o projeto mais poderoso e mais eficaz de evangelização urbana, chamado As Células. Os nossos sofares se transformaram em lugar de cura, de restauração e de milagre. Amém, gente? E nós compramos o telão no mês de maio. Em junho, nós fizemos uma série chamada Discípulos. Que conferência foi aquela? Que série extraordinária! E fizemos a conferência de aniversário, que segundo o pastor Jefferson, foi o melhor aniversário dos 25 anos. E eu acredito nele. Foi uma celebração linda. Tivemos aqui a mesa. É na mesa onde você conversa, é na mesa onde você resolve os problemas, é na mesa que você compartilha, é na mesa que você come, é na mesa que você conserta os erros. E hoje, sim, fizemos o projeto em junho, de Barra de Santa Rosa. Oh, que projeto! O melhor projeto até agora foi o de Barra de Santa Rosa. A igreja de Barra foi avivada. As pessoas chorando disseram lá no sábado à noite, eu estava lá, pastor Djalma. Que coisa linda aconteceu nessa cidade. Fomos impactados com a glória de Deus, fomos impactados com o amor de Deus aqui nesse lugar. E como Deus foi lindo, e nos levou já para vermos a outra cidade que nós vamos ver. Em julho, começa hoje a série Dunamis. O que Deus tem para nós esse mês, pastor? O que significa Dunamis? Dunamis vem da palavra original dínamos. Em termos gerais, dínamo refere-se a um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica. Quem é engenheiro aí elétrico vai saber o que eu estou dizendo. Geralmente em corrente contínua. Também pode ser usado de forma figurada para descrever algo ou alguém que impulsiona, presta atenção na definição, que impulsiona uma força motriz por trás de um processo ou de uma atividade. Vamos para a Bíblia. O que significa dínamos na Bíblia? Nos termos evangélicos, dínamos ou dunamis significa no grego dinamite. Significa, refere-se ao sobrenatural, transformador do Espírito Santo, frequentemente associados aos dons espirituais, aos milagres e a um crescimento impactante da igreja. É o poder que opera de forma dinâmica e explosiva,
capaz de mudar vidas e situações. Quem crê que isso pode acontecer na sua vida, diga amém. Eu creio. Juntando as duas definições, que eu fiz um misto aqui, seria o seguinte: dunamis é a força motriz de Deus, é a energia que o Espírito Santo produz em nós para vencer o mundo. Vamos falar hoje desse poder de Deus, do poder do Espírito Santo, e que sem esse poder nós não existiríamos aqui um mês. Ninguém sairia de casa para vir ouvir pastor Djalma, se esse homem não for um mensageiro da palavra de Deus. Eu não sou Silvio Santos, eu não sou dono do SBT, eu não sou milionário, não tenho técnicas aqui para sustentar ninguém na igreja. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é propagação do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Eu sou apaixonado, irmãos, pelo dunamis de Deus, e eu tento viver nessa dimensão do Espírito. Eu sou apaixonado como Deus revela o seu poder para nós. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela forma como Deus se revela. Eu estou aqui sentadinho ali, em pé ali adorando antes de cantar, e tem uma menina dançando aqui, outra moça dançando ali, e Deus fala comigo através dessas danças. E quantas vezes eu comecei a chorar ali, vendo expressões de adoração através da dança. Quantas vezes eu estou aqui pregando, e eu saio da pregação e Ranier começa a cantar uma música aqui, exatamente a música que eu queria, que eu pensei para que a gente cantasse, sem combinar nada. E aí eu vou para ali chorar, por causa da evidência do poder, da evidência da transformação. Eu sou apaixonado por esse Espírito Santo, na minha vida, na vida da minha família, na vida da comunidade IBF. Eu quero louvar a Deus por essa palavra, por essa mensagem, e o que o Espírito Santo pode fazer através dela. Gente, não é brincadeira. O Espírito Santo, sem ele não há vida na igreja. Sem ele, as nações secam. Se você fizer uma viagem para visitar as igrejas que anteriormente eram igrejas que eram avivadas, cheias do poder de Deus, Estados Unidos, Canadá, Europa, hoje são cemitérios de igrejas. Hoje os templos são alugados para reuniões budistas. Hoje os templos são alugados para igrejas brasileiras que estão lá na América, na Europa. Precisamos de um avivamento para aquelas igrejas que desfrutaram do poder e abandonaram o poder por causa de alguma razão, que nós vamos ver hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei que Deus tem o melhor para esse segundo semestre da sua vida, amém, irmãos? Eu não sei como é que estão as suas emoções, mas eu sei que Deus tem poder para transformar essas emoções. Jesus disse que no mundo nós teríamos, mas nele nós teríamos paz. Jesus disse: em mim vocês terão paz, no mundo vocês terão aflição, vocês terão aflições. Em mim vocês têm paz, e no mundo vocês têm aflições. Por que que nós não temos tanta paz? Porque nós não buscamos necessariamente Jesus. Nós buscamos o mundo, nós abraçamos o mundo, nós estamos envolvidos com as atividades do mundo. É possível, pastor, que a igreja hoje seja revestida do poder do dínamo de Deus? Sim. É possível sermos revigorados pelo poder do Espírito? Sim. É possível sermos transformados por uma profunda convicção de pecado e de uma intensa sede de Deus? Sim. É possível nós provarmos do poder do Espírito Santo? Sim. Ao longo da história, várias vezes Deus visitou igrejas sedentas. E esse é o meu desejo nesse mês de julho, que você chegue aqui com sede, assim como uma corça anseia por águas. Você chegue aqui com expectativas de ser cheia do Espírito, de buscar. A igreja primitiva foi visitada por esse poder, através dos povos, dos valdenses, dos moravianos, dos puritanos, dos avivamentos missionários. Vamos observar algumas verdades importantes que Lucas fala quando escreve Atos dos Apóstolos. E eu quero mergulhar nesse primeiro capítulo e um pedacinho do segundo, e deixar algo para a semana que vem. Queridos, preste atenção no contexto da época e como eles precisavam do dunamis, do poder de Deus.
A igreja estava com as portas fechadas, com medo. Em Atos, Jesus estava ausente. Os discípulos estavam em crise. Hoje, nós, discípulos, estamos vivendo tempos semelhantes aos que os discípulos de Jesus viveram na época de Atos, e o avivamento, o poder do Espírito desceu naquele momento. Eu vejo o tempo propício para um avivamento. Eu vejo os campos estão brancos para a ceifa. Eu vejo que o tempo ainda é de colheita. Hoje, nós vemos discípulos também em crise. Hoje nós vemos discípulos com tensões, com estresses, ocupados, com tantos afazeres nesse mundo. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês terão paz. O bom ânimo é nosso. Nós temos que acordar com bom ânimo. E nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão em crise, com medo, acovardadas. Pastor Caio estava pregando aqui domingo, eu prestei atenção. Pastor Jefferson subiu aqui, também prestou a mesma atenção. Que as pessoas estão quietas na igreja. Será que é o frio? Que João Pessoa está com frio, 23 graus, 22 graus de noite? Será que a igreja está com frio físico? Não! Se tem algum frio sobre nós, irmãos, é frio espiritual. É o frio da indiferença. É o frio de chegar aqui para ouvir a palavra pronta. É o frio do consumismo, de querer consumir só aquilo que me agrada na igreja. Querido, eu entendo que o dínamo de Deus está à nossa disposição, sim ou não? Vamos ver na palavra hoje, claro que está. Mas cada um vive na dimensão espiritual que busca. Precisamos experimentar o derramamento do Espírito Santo. Essa é a promessa e a proposta para o mês de julho na IBF. É buscar o Espírito Santo, é ter reuniões de busca, de oração, de intensa busca pelo Senhor. O dínamos, ou dunamis de Deus, é a força motriz do Espírito Santo. E eu entendo que para você ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar de si mesmo. Se você não se esvaziar do seu eu, você não vai ser cheio de Deus. Jesus falou a Nicodemos que ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo, que ele tinha que viver uma nova vida. Ele tinha que nascer da carne, não, mas do Espírito. Quem nasce do Espírito, irmão, e tem o Espírito Santo habitando em você, e vive buscando a Deus, tem uma vida plena, tem uma vida abundante, como nós vimos hoje na escola bíblica. Uma vida abundante é todos aqueles líderes, todas aquelas células que estão explodindo, cheio da presença de Deus, querendo atingir as vidas, querendo ganhar as vidas para Jesus. Preste atenção nisso. A jornada esse mês de julho é para aqueles que querem buscar o poder do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? E eu quero que você reaja. Eu tenho 5 reflexões. A primeira, repita comigo: Deus... Mais forte, Deus prometeu derramar o seu dunamis sobre a igreja. Uau! O derramamento do dunamis do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse: que ouviste de mim. Queridos, você não pode se ausentar do lugar que você está. Você não pode se ausentar do lugar que Deus mandou você ficar. Você não pode se ausentar do lugar que Deus derrama a bênção sobre a sua vida. O profeta Joel, em Joel 2, 28,
E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até que sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. A temporada do Dunamis começou em Atos, e se estende até hoje, para aqueles que o buscam, para aqueles que se consagram, para aqueles que se abstêm dos pecados e se livram e buscam a Deus. Quem está entendendo diz amém. Você está aí? Jesus disse que enviaria o Dunamis para estar conosco para sempre. Jesus reafirma a promessa que derramaria do seu Espírito em Atos 4. O derramamento do Espírito é uma espera obediente. Irmãos, não tem errada. Se você nasceu de novo, se você é crente, se você lê a Bíblia, se você ora, se você busca o Senhor, se você vem para a igreja, se você é fiel a Deus, é só se trancar no quarto e clamar que a glória do Senhor vai visitar você naquele quarto. A unção do Espírito Santo vai chegar lá. Os discípulos deveriam permanecer na cidade até serem revestidos. Lucas 24, 49. E eis que eu vos envio, e eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido. Talvez o último lugar que os discípulos gostariam de estar era em Jerusalém. Era o palco da queda, foi o palco da vergonha. Mas o cenário do fracasso deles, eles negaram Jesus lá em Jerusalém. Era mais fácil fugir. Jesus disse, não. Aonde você decepcionou, fica aí. Aonde você decepcionou, onde foi o seu fracasso, fica aí. Que eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Eu vou derramar o Espírito que vai dar poder, força. É mais fácil fugir quando enfrentamos dificuldades. Sim, os discípulos de Jesus eram igual a gente, frouxo. Obrigado. Por quê? Porque o ser humano, ele quando encontra dificuldades, automaticamente ele quer fugir daquilo. Ele não quer enfrentar. A capacitação vem do alto. A igreja do Evangelho, do poder de Deus, é essa igreja que reage positivamente àquilo que Deus der. O derramamento do Espírito é resultado de uma expectativa, de uma vida cheia de poder. Versículo 5, no texto que nós lemos. Acompanhe aí, por favor. Lucas diz, João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis o poder de Deus, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Mangabeira, como na Paraíba, como no Brasil, como no mundo, onde você for. Um dia desse, uma irmã se mudou daqui para o Rio de Janeiro e disse, pastor, dá para o senhor me dar uma carta de recomendação, que eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para uma igreja lá. Carta maior de recomendação, queridos. Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus. Somos a manifestação, onde nós estamos, nós manifestamos a glória de Deus. O mundo não sabe ler Bíblia, o mundo sabe ler pessoas. O mundo lê você, como é que você age. Lá na sua casa, seus vizinhos vão olhar como é que você sai de casa, como é que você trata a esposa, os filhos. Como é que você abre a porta do carro? Com a música que você escuta? Você tem uma célula na sua casa? Eita, aí tem uma reunião de crente aí. As pessoas veem o que você demonstra. O seu testemunho. Você sai de casa, bate a porta, esculhamba com a esposa, ou fala palavrão, os vizinhos estão olhando, filmando tudo. Mas os discípulos seriam batizados, receberiam o poder de Deus. E foi assim que aconteceu. Verso 6. Os que estavam reunidos permaneceram, Senhor,
Será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu o versículo 7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai preservou na sua exclusiva autoridade, mas recebam o poder de Deus. Queridos irmãos, para que a gente seja cheio de Deus, nós temos que morrer para a nossa vida de pecado, de desobediência. Segundo lugar, repita comigo, Deus espera que você busque o poder do Espírito Santo, em unanimidade. Deixa eu explicar o que é isso. Versículo 14, perseveravam unânimes em oração. Repita comigo, perseveravam unânimes em oração. Irmão, o que é isso? Unanimidade em oração. Quando Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito, eles não duvidaram. Eles ficaram lá com medo, mas ficaram lá, esperando a autoridade, esperando o revestimento. Eles não colocaram isso em segundo plano. Não, vamos fazer outra coisa enquanto a gente espera. Não. Deus sabe quando a gente prioriza Ele. Deus sabe quando a gente ora dedicado a Ele, concentrado nele, ou quando a gente ora fazendo meio mundo de coisa. Os 120 discípulos buscaram um lugar de oração. Eles estavam todos reunidos. Um só propósito, buscar o poder do alto, vai vir o poder. E eles se animavam uns aos outros, dizendo assim, esperem, Deus vai revelar esse poder. Segundo lugar, havia perseverança. Não só unanimidade, mas perseverança na oração. Hoje nós temos oração na igreja, é verdade. Mas às vezes nós não perseveramos. Nós temos a oração da madrugada, que acontece todos os dias aqui na nossa comunidade. E tem gente que diz, pastor, Deus escuta a nossa oração de casa mesmo. Escutar, escuta. Mas que é diferente, é. Vem para aqui, passa 1 hora aqui, com 10 minutos de louvor, 20 minutos de palavra e 30 minutos de oração. Orando, focado, de quem em casa. Me diga se você tem a mesma disciplina que tem aqui em casa. Pastor, mas tem que vir para a igreja. Irmãos, nós estamos tentando criar uma cultura. Faz 1 ano a nossa oração da madrugada. E eu quero corrigir algumas coisas aqui erradas nesse primeiro ano. A oração da madrugada não é um propósito que você faz para vir aqui até alcançar a sua bênção. Depois você usa a oração da madrugada e chuta ela para lá. Não. Oração da madrugada é um momento que toda a igreja tem disponível diariamente para buscar a presença no meio da jornada. Estamos querendo criar uma cultura. Se nós formos unânimes na oração, milagres dos céus vão acontecer nessa comunidade. Quantos podem dizer amém? Unanimidade na oração. Às vezes nós até oramos, mas não somos unânimes. Por quê? Porque cada um vem aqui pegar o que você quer. É o que eu disse no início. Às vezes a nossa frieza é porque você usa a igreja como consumidor. Só vou ali e só vou aqui. Só preciso disso, só me envolvo com isso e saio. Queridos, é fácil ter entusiasmo, mas precisamos de unanimidade, de perseverança. Deus quer de nós resiliência e resistência na oração. Esses homens ficaram orando até serem revestidos do poder. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma definição e uma frase sobre o texto que nós estamos lendo de Atos 1, 14. Ele diz assim: todos perseveravam unânimes. Spurgeon vai dizer que, como esperar o Pentecostes se nem ainda somos despertados para orar? Primeiro, vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, e depois o Pentecostes vem. Porque o Pentecostes foi um ato de abertura, da chegada do dínamos de Deus, do dúnamos de Deus, do poder de Deus. Está disponível para nós. Igrejas não acreditam no poder.
vivem uma geração pós-milagres ou pós-Pentecostes, sem acreditar na continuidade dos dons espirituais. E vivem numa dimensão humana. Uma igreja extremamente técnica, uma igreja extremamente empresarial, social, que perde até a característica de igreja, parece um centro social, de transformar a cidade, de pintar as escolas, de pintar as coisas, de promover uma vida melhor para as pessoas. Queridos, irmãos, oração, avivamento, poder de Deus, o dunamis, é para aqueles que perseveram. Preste atenção nisso. Vejam se um só exemplo de despertamento espiritual aconteceu na Bíblia sem oração. Nenhum. Elias, por exemplo, orou 7 vezes antes da chuva encher o holocausto no Monte Carmelo. Elias esperou com expectativa a chuva descer. E a oração de Elias tocou os céus, irmãos. Todo milagre, todo avivamento é precedido por oração. Eu estava lá no projeto de Barra de Santa Rosa, de Barra, e eu estava vendo que nos finais da tarde, a sala de oração, Débora estava lá, nossa intercessora, pequenininha, cheia do poder, orando, cheia da graça. Na primeira noite ela disse: pastor Caio, vamos orar por isso, há uma resistência aqui. E começou-se com oração. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, quando eu cheguei, os céus já estavam abertos sobre Barra de Santa Rosa. E eles se reuniam na sala de oração e compartilhavam o que Deus tinha feito em cada dia. Eu peguei lá 3 dias. Cheguei na quinta, sexta, sábado, domingo. E fiquei com eles no projeto. Como Deus agiu de maneira sobrenatural por causa da oração. Aqueles meninos caíram na graça do povo por causa da oração. Não é porque são jovens, não é porque são alegres, não é porque são adolescentes. Não! A oração abre os céus. A oração abre o poder de Deus sobre nós. Elias não desistiu quando não viu o sinal da chuva torrencial de Deus descendo sobre a terra seca. Precisamos ser despertados para orar. E não usar a oração como meio para conseguir bênçãos. Eu tenho dito aqui que não é nós como comunidade usarmos as ferramentas espirituais para os nossos interesses. Tiago vai dar na canela da gente, vai dizer assim: vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Tem gente que está fazendo propósito, ir para a oração da madrugada até receber a bênção, depois vai embora. Você imagina como é que Deus não se sente ousado. O mais importante para Deus, irmãos, não é Ele nos dá bênçãos, Ele tem um relacionamento conosco. Se nós descobrirmos que a intimidade com Deus é o que Deus mais deseja, Ele vai dar tudo que nós desejamos. Foi isso que Jesus disse. Se vocês estiverem em unidade com o Pai, tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós só nos aproximamos de Deus interessados nas bênçãos. Havia concordância na oração. Todos perseveravam unânimes. Versículo 14. Perseveravam unânimes em oração. Um só coração, uma só alma, um só povo, uma comunhão, uma concordância. Hoje nós valorizamos na igreja contemporânea o serviço. Por quê, pastor? Porque o serviço faz de qualquer jeito. Participar do trânsito sem orar, sem ler Bíblia, sem dar o dízimo, ninguém sabe. Do acolhimento, da intercessão, da dança. Há muito serviço e pouco quebrantamento com a presença. A gente sabe cantar,
mas a gente tem que viver o que cantamos. Hoje há muito movimento na igreja, até de oração, mas pouco quebrantamento, pouca percepção de adoração. Na hora do louvor, da adoração, está o louvor aqui, céu descendo, fogo, e você lá, ó. Que isso? Que frieza é essa, irmão? Como é que a presença de Deus está aqui? O louvor, a adoração, todo mundo ardendo no fogo do Senhor, e você é indiferente. É frio, João Pessoa? É não. É frieza espiritual da sua alma. É indiferença. Porque muitas vezes, aí dentro, não arde o fogo da paixão, da presença. E aí, ó, tanto faz. Terceiro lugar, Deus, repita comigo, Deus planejou o derramamento do dunamis. É desejo de Deus. Atos 2, agora eu passo para o capítulo 2, só para 2 exemplos. O Espírito desce sobre Pentecostes, cumpriu-se naqueles dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, preste atenção nisso. Pentecostes não foi algo pontual, foi algo inicial, foi algo real, que desceu do céu, verdadeiro, aconteceu, não foi único, um evento único, não, foi incontestável, foi irresistível, foi soberano, foi definitivo. O derramamento do dunamis de Deus vem como um som de um vento impetuoso, como um fogo e como línguas. Vou explicar os 4. Como um som. Não foi um barulho, não é zoada de bateria que vai descer a glória, não é caixa, não é som, não é fumaça, é a presença, é a santidade da igreja. É a expectativa da igreja que atrai a presença do Senhor. E pastor Caio bota toda terça-feira aqui. Terça-feira passada estava cheio de gente aqui. Arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Confesse pecados. Busque a presença, atrai a presença. Ah, pastor, mas teologicamente isso está errado, porque a gente já leva a presença de Deus em nós. Será? Será que com a presença de Deus você comete os pecados que comete a semana inteira e chega aqui sem arrependimento? Será que a presença de Deus anda em você, você cometendo tudo isso que você faz? Queridos irmãos, mês de julho está começando, vamos virar a página, não é só falar, gritar, determinar, não, é mudança de hábito. É mudança de comportamento, é busca pela presença, é abandonar pecados de estimação. Para viver o sobrenatural, o dunamis tem que pagar o preço de se afastar do pecado, de viver uma santidade. O som é um barulho, não é um barulho, não é uma algazarra, não é falta de ordem, não é histeria, mas é um som que vem dos céus. O Pentecoste foi audível, verificável, público, verbalizado, influência na sociedade, mudava. As pessoas tinham compaixão umas das outras, se reuniam nas casas, eles cuidavam um dos outros, eles vendiam até o que tinha. Como um vento, é um símbolo do Espírito Santo, o sopro dele. O vento é livre, ele sopra para onde quer. O vento é mistério, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo se alastra. A minha oração nesse mês de julho é que o fogo do Espírito se alastre nessa igreja inteira e queime os pecados, purifique essa igreja. Deixe ela reluzente para que a glória do Senhor venha sobre esse lugar. E quando você passa por essas portas, você sinta a presença, o impacto da presença. Línguas. Pentecoste foi o oposto da Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus dividiu as línguas para que eles se desentendessem. Em Pentecostes, Deus traz unidade através das línguas.
o derramamento do Espírito houve línguas e cada um entendia a sua própria língua, no seu próprio idioma. Quem está me entendendo diz amém. O derramamento de Deus é prova dos seus milagres. Os milagres atraem a presença das pessoas, mas não muda elas. Jesus usou os milagres para atrair as pessoas. Por isso que eu concordo que a igreja tem que ser, como o pastor Paulo Mazzoni diz, a igreja tem que ser grande para impactar e pequena para se importar. Uma igreja grande para impactar e pequena para se importar. As células, a oração, a comunidade. Chegou alguém aqui, você vai lá, se aproxima, dá um abraço. Nós somos uma igreja acolhedora. Como é que você está, meu irmão? Você precisa de uma oração? Vamos ali reunir o ministério agora para orar por você. O Pentecoste acaba com o ceticismo, com o preconceito, com zombaria. Porque eles explicam, o Espírito Santo explica, Pedro explica. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não é necessário se lavar, senão os pés. Quanto mais todo que está limpo. Ora, vós estáis limpos, senão todos. Ou seja, todos nós que estamos reunidos, nem todos estamos limpos, por isso a palavra, e a palavra purifica, a palavra limpa, a palavra apruma, a palavra é um prumo, a palavra é a espada de dois gumes, que vai lá, ó, na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Não sou eu que faço o milagre, é a palavra de Deus. A experiência com o Espírito Santo, e eu já estou chegando no quarto lugar, é uma experiência pessoal. A plenitude, verso Atos 2:3 diz: esperavam, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles. Foi específica para cada um. Deus deu um dom, Deus deu uma habilidade, um talento, Deus deu o fogo, Deus deu o avivamento. Hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui e vai trazer avivamento para cada um de vocês, para cada um de nós. Quarto lugar, repita comigo: o dínamo do Espírito Santo nos dá autoridade para pregar. Pedro prega para a multidão em Atos. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Ou seja, Pedro chama a responsabilidade para ele. Estes homens que vocês estão vendo aqui não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Ah, queridos, a pregação de Pedro foi focada, foi cristocêntrica. Falou sobre a morte de Cristo, falou sobre a ressurreição de Cristo, falou sobre a exaltação de Cristo, falou sobre o senhorio de Cristo. Por isso que nós aqui nessa comunidade não exaltamos homens, não exaltamos banda, não exaltamos pessoas. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus. A honra e a glória é dele. Queridos, uma pregação clara. Quem sai daqui dessa igreja tem que sair daqui com o sangue nos olhos, com fogo no coração, para olhar para as pessoas que estão perdidas e ter compaixão delas. Pastor, eu quero abrir uma célula na minha casa. Pastor, eu quero vir para a escola bíblica. Pastor, eu quero ser capacitado. Que eu quero ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, nos meus vizinhos, nos meus amigos, no meu trabalho. Ah, irmãos, viver cheio do Espírito tem que se manter cheio do Espírito.
Duas promessas estão aqui. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e para que você receba o dom do Espírito Santo. Ele vai para o passado e para o futuro. Remissão dos pecados, passado. E você vai receber o dom do Espírito. Primeiro você se limpa. Primeiro você limpa a casa. Primeiro você prepara o ambiente para que a glória de Deus visite a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Uma pregação vitoriosa. E eu encerro. A vida cheia do dínamos do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina, Atos 2:42, dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que estavam com eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem compromisso com a palavra, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer na vida de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo valoriza a oração da madrugada. Independente de ser diácono, ser do ministério A e B, não. Eu quero estar aqui, pastor, 5 horas da manhã. Precisamos de um avivamento, irmãos. Precisamos de fogo do Espírito Santo para viver dias difíceis. A igreja que está cheia do Espírito Santo, cheia do dunamis de Deus, ela tem comunhão com o Senhor. Ela tem prazer de estar na presença. Uma igreja cheia do dunamis de Deus adora com entusiasmo. E não essa apatia, não essa indiferença. A música diz: levanta as suas mãos e adore, e você está lá. Deus do céu, o que é isso? Isso não é frieza, isso não é indiferença. É porque não tem o fogo, ou nunca teve a compaixão, ou o derramado do Espírito. Somos pedras secas. Uma igreja cheia do dunamis de Deus experimenta milagres. Termina o culto. Rapaz, tu viu aí o Fluminense? Boy, pelo amor de Deus, como é que tu sai de um culto e vai falar de futebol? Quando eu era adolescente, eu só andava com a camisa do Flamengo, meião do Flamengo, calção do Flamengo. Quando eu me converti, eu deixei o Flamengo de lado e fui para Jesus, irmão. Minha paixão não é rubro-negra. Minha paixão é o sangue de Jesus. Pelo amor de Deus, o que é que sai da tua boca? Uma igreja cheia do dunamis de Deus é uma igreja que tem simpatia dos homens e a bênção de Deus, e o crescimento dela é numérico, sim. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que ia sendo salvos. Domingo que vem vai ter culto de ceia e vai ter batismo. Uma igreja que batiza é uma igreja viva. Uma igreja que batiza é uma igreja que está celebrando vidas que estão aceitando Jesus. Será que você tem o dunamis de Deus? Será que você pode ser avivado nessa noite? Eu creio que sim. Se não tem, se converte. Vem para aqui para frente para receber o Espírito Santo. Pedro chega na casa de Cornélio, eles estão lá adorando, nem conhecem. Vocês já receberam o Espírito Santo? Quando Pedro começa a ensinar as Escrituras, o Espírito Santo vem e pum! Você tem que tomar uma decisão hoje, de desejar, de buscar a presença. Ouço um barulho diferente. É Valdir tocando no celular. Celular não, no teclado da música. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como de fogo.
pousando sobre esse ambiente. Quem pode dizer amém? Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode acender o vento e reacender a brasa. Me batiza com fogo, Senhor, reacende a chama em mim. Quem crê nisso pode ir ficando de pé no seu lugar. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como de fogo pousando sobre esse ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Deus, ouve essa palavra, ouve essa oração. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Quantos desejam ser visitados pelo Senhor? Quantos desejam ser aquecidos pelo Espírito Santo? Quantos desejam ser cheios do poder de Deus?